Colossenses 2, verso 8. Já abriram? Acharam? Diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pai, nós queremos apresentar essa palavra diante do Senhor, que ela gere vida na nossa vida. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente estar abertos para ouvir a Tua voz nessa noite. Nós queremos dizer como Samuel: fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Nós queremos verdadeiramente sair daqui diferentes, posicionados, Senhor, para aquilo que o Senhor tem, para a proposta que o Senhor tem para nós, Senhor. E nós queremos dizer não a todas as propostas investidas do inferno para com a nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, abertos para o Senhor. Usa-me a mim, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar. O tema dessa ministração é resista à proposta. Diga para o seu irmão: resista à proposta. É bem verdade que existem propostas indecentes, sim ou não? Quantos aqui já receberam uma proposta indecente? Quantos aqui já receberam uma proposta irrecusável? Né? E quantos aqui já resistiram a algumas propostas que fizeram a você? Então, às vezes é necessário a gente resistir a algumas propostas que elas vêm até nós, e muitas vezes a gente precisa ter esse discernimento para resistir a algumas propostas. Sabe, queridos, a vida que Deus tem para nós é uma vida em abundância. Olha, eu estava assim, ainda há pouco ali, louvando, e meu coração cheio de alegria, cheio de júbilo, e eu vendo o ministério de louvor, e eu olhava para trás em alguns momentos e via vocês, e eu estava dizendo: Senhor, por que que às vezes é tão fácil a gente desanimar, a gente ficar frio, não é? A gente ficar para baixo, a gente não querer adorar, não querer fazer as coisas com tanta veemência, com tanta alegria. Sabe, queridos, a dimensão, talvez eu e você ainda não percebemos a dimensão da proposta de Deus para nós. Deus, ele tem uma proposta muito definida para cada um de nós. E Ele não deseja que vivamos uma religião, não. Porque não é, queridos, através da religião que a gente vai chegar à eternidade. Ah, eu tenho uma religião e agora eu vou ter uma vaguinha no céu. Diga para o seu irmão: não é desse jeito que você vai ter uma vaguinha no céu. Jesus, quando veio à terra, Ele veio com uma proposta muito bem definida do que Ele iria fazer, do que Ele queria para a humanidade. O preço que Ele pagou na cruz, queridos, foi algo revolucionador. Abriu um caminho para que nós pudéssemos entrar numa vida completa, numa vida de abundância. Ele chega a dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, para que vocês vivam em novidade de vida. É esse que é o projeto original de Deus, irmãos. Sabe, que a gente viva essa novidade de vida. Deus não quer que você se arraste nessa terra e que você chegue no último dia e diga: ufa, cheguei, consegui. Você acha que Deus quer isso? Não. Sabe, não é desse jeito, dessa maneira arrastada de se viver a vida cristã, não. Deus quer que a nossa vida seja um testemunho vivo. Deus quer que a gente seja uma bênção ambulante. Deus quer que a gente seja uma pólvora que aquece, que queima, que toca fogo. Sabe, Deus quer que a gente seja um testemunho, que as pessoas olhem para nós e vejam que nós temos uma paz interior, que nós temos uma família que serve ao Senhor. Sabe, que as pessoas olhem para nós e vejam que nós temos uma prosperidade na nossa alma, de pessoas felizes, de pessoas que sabem viver nessa terra, ainda que existam os problemas, as dificuldades, porque a gente vai ter. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, sabe, queridos, que a nossa vida seja uma inspiração nessa terra. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu quero ser uma inspiração para você. Esse é o plano original de Deus.
que sejamos uma inspiração para a vida das pessoas e que sejamos talvez um suspiro para Deus. Olha o meu filho, olha a minha filha, ele está vivendo o propósito real para o qual eu sonhei para a vida dele. Então essa é a proposta de Deus. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Será que você tem vivido isso, querido? Sabe, será que você vem para cá, para um culto como esse, contagiado, animado, tão sedento de louvar, de adorar o nome do Senhor, de poder bradar na presença dEle? Agora é claro, para cada proposta de Deus há uma condição. Deus, Ele deseja que a gente viva essa abundância, essa novidade de vida, mas para cada proposta de Deus existe uma condição. Existe uma condição. Deus quer dar tudo o que Ele tem para dar para você. Quantos querem? Então você tem que dar tudo o que você tem para Ele. Você quer a abundância de Deus? Então dê a sua. Dê a sua abundância para Ele. Sabe por quê, queridos? Sempre tem uma condição. A Bíblia chega a dizer assim: porque aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, para todo projeto de Deus, existe uma condição, porque tudo na vida é assim. Então, se nós queremos viver essa abundância, nós precisamos entregar a nossa abundância. Entregar tudo. Deus não quer só a metade do teu coração. Deus não quer só algumas áreas da tua vida. Ele quer todo o teu coração. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer a sua vida por completo. E é bem verdade, queridos, que Satanás, ele não está alheio a esse plano que Deus tem para mim e para você. Ele está vendo tudo, ele sabe de tudo. Ele sabe que o projeto original de Deus para nós é que vivêssemos essa vida de abundância. E Satanás, ele não está alheio. Ele tem raiva. Na verdade, ele tem raiva. Se existe alguém que tem raiva de você, é o inferno. É Satanás. Ele tem raiva. Sabe por quê que ele tem raiva? Ele tem inveja. Ele tem ciúme de você. Porque ele foi alguém que também foi um adorador. Ele ocupava uma posição de honra. E aí, por causa do pecado, ele foi lançado sobre a terra. E Deus nos criou depois. E Deus nos colocou num lugar ainda maior de honra. Olha que privilégio, né? E aí nós somos esses adoradores que o Senhor procura. Então Satanás tem raiva disso. E ele sabe que uma pessoa, quando decide servir a Deus, quando decide viver essa abundância de Deus, quando decide agarrar-se nos braços de Deus, ele sabe que ninguém pode segurar uma pessoa dessa. Ele sabe que essa pessoa vai deslanchar, vai crescer, vai prosperar, vai ser alguém tão feliz nessa terra, ainda que. E é por isso que Satanás tem ódio mortal de nós. Ele espera que a gente seja lançado, arrastado no lago de fogo, que não foi preparado para nós, foi preparado para ele. E ele procura prender todas as pessoas na escravidão, inclusive nós. De alguma forma, Satanás tenta nos prender, para que a gente não viva a abundância de Deus. De alguma forma, Satanás tenta nos prender para que a gente não chegue num culto como esse e celebre e adore, para que a gente não tenha tempo de adorar na nossa casa, de orar, de estar em comunhão com Deus. De alguma forma, Satanás tenta nos prender. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, aqui é muito grande esse texto, eu não vou ler. Mas eu vou explicar para você o que estava se passando nesse contexto aqui. Quando nós lemos o livro de Êxodo, queridos, nós vemos uma analogia que ela se aplica muito bem à nossa vida. A vida de todos nós. Nós vemos um povo que foi escravo no Egito, que viveu sobre o jugo de Faraó, estava preso ali nas mãos de Faraó. Nós vemos que Deus sempre estava providenciando a libertação desse povo do Egito. E Deus usa a vida de um homem, a vida de quem que Deus usou? Moisés, para libertar a vida das pessoas, do povo de Israel. E Deus havia prometido uma terra que emanasse leite e mel. Uma terra de abundância.
Não é muito parecido com a nossa história? Alguém aqui já esteve no Egito? Alguém aqui já esteve lá no mundão? Já? E Deus não te tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Só que Ele te transportou para uma terra que mana leite e mel. Você tem experimentado uma terra que mana leite e mel na sua vida? No seu relacionamento, nos seus relacionamentos interpessoais, na sua vida financeira, na sua vida emocional? Você tem vivido isso? E aí, queridos, a primeira investida que Satanás faz em relação a nós hoje é tentar nos prender à força. É tentar bloquear essa vida de abundância que Deus tem para nós. Ele tenta bloquear isso. Ele tenta de alguma maneira desvirtuar o plano que Deus tem para nós. Só que a gente só vai... Eu achei muito interessante ouvindo esses dias sobre a morte do Eduardo Campos, e uma pessoa estava relatando sobre a queda do avião. Ele disse: nenhum avião cai, o piloto é que derruba. Não é verdade? Então ninguém deixa de viver a vida de Deus a menos que não queira, a menos que você mesmo não queira viver isso, a menos que você mesmo permita que Satanás te impeça de viver a vida em abundância. E aí a gente vê aqui que Moisés, se você olhar, acompanhar o capítulo 6, 7, 8, começam a ter as pragas. E Deus começa a tentar tirar aquele povo do Egito, usando a vida de Moisés, e começa a lançar a primeira, a segunda, a terceira praga. E ele começa dizendo que vai deixar o povo ir. E aí sempre ele tentando prender, E eu chamo isso, queridos, de sutileza. Como na nossa vida nós não percebemos às vezes as sutilezas que Satanás tem tentado lançar sobre a nossa vida para que a gente não cresça, para que a gente não rompa, para que a gente não prospere, para que a gente não siga e não viva a abundância que Deus tem. E aí ele começa a lançar várias sutilezas. Eu acredito mesmo que a maioria que está aqui não é mais escravo do pecado, amém? Amém. Você já é livre em Jesus, amém? Mas a maioria aqui não está livre das sutilezas do inferno. A maioria aqui não está livre das sutilezas que Satanás tenta contra a nossa vida. A gente veio agora de um mês de férias. E nós sabemos que muitos jovens, muitas pessoas, deixaram de orar, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de ter comunhão com Deus, deixaram tantas coisas e se esfriaram completamente. E aí, queridos, as sutilezas do inferno, elas nos fazem andar até a metade do caminho. Eu falei que Deus ele tem uma vida em abundância. Só que quando a gente permite que as sutilezas do inferno, elas entrem na nossa vida, elas nos permitam nos paralisar, a gente vai ficando pelo meio do caminho. Existe um caminho que nós devemos traçar na vida cristã. Só que um caminho que tem começo, meio e fim. E Satanás quer que a gente fique no meio do caminho. E aí por isso que ele lança as sutilezas. E quando o Faraó viu aqui que não havia mais jeito, Deus ele já estava lançando a primeira, a segunda, a terceira, e foi na quarta praga, na praga das moscas, que aí ele disse: tudo bem, eu vou deixar vocês irem. E aí ele começa a lançar as propostas que ele continua a fazer hoje para cada um de nós. E é sobre essas propostas que nós precisamos recusar. Eu vou mostrar 4 propostas que Satanás nos apresenta. E se nós cairmos nessas propostas, queridos, nós ficaremos no meio do caminho e não entraremos no melhor de Deus para a nossa vida. Posso ouvir amém? E a primeira proposta está aí no versículo 25. Êxodo 8. Capítulo 8, versículo 25 a 27, diz assim: chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim,
Porque oferecíamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Sabe, queridos, sabe qual é a primeira proposta sutil que Faraó fez e que Satanás faz para a nossa vida hoje? Seja um religioso. Está de bom tamanho você ser um religioso. Está de bom tamanho você ser um religioso. Olha só o que ele quer dizer em outras palavras. Tudo bem, Moisés, tudo certo. Vamos fazer um negócio. Você pode adorar a Deus, sim. Adore a Deus. Sirvam a Deus, mas sirvam nessa terra. Sirvam na terra do Egito. Fiquem aqui, não saiam daqui. Tudo que Satanás quer, queridos, é que eu e você, nós possamos estar na igreja dia de sábado, dia de domingo, mas que vivamos a nossa vida normal o resto da semana. Tudo bem, seja um religioso, cumpra, venha, dê o seu dízimo, cumpra e faça tudo religiosamente, mas sacrifique nessa terra, sacrifique no Egito, continue a ter pactos com o mundo, continue a fazer tudo o que você fazia antes. Não tem problema, você pode ir para a igreja, você pode se relacionar com pessoas da igreja, você pode fazer tudo o que eles fazem na igreja, mas não saia daqui do mundo, continue aqui. E é por causa disso, queridos, que tem muitos jovens que ainda não se perceberam que as sutilezas do diabo, elas têm entrado na sua vida. Eu quero que você entenda nessa noite, querido, que o mundo jaz no maligno. Que esse mundo, ele não combina com você. Diga para o seu irmão, esse mundo aí fora não combina com você. É muito fácil vir para a igreja, ter cara de crente, ter gesto de crente, porque a gente já sabe o gesto de crente, sim ou não? É muito fácil, gente, adorar, fingir que adora e levanta a mão e... Tudo isso é cara de crente, é mania de crente, é jeito de crente. Crente até o diabo é. Hoje, pessoas de outras religiões dizem que são cristãs. Hoje está tudo muito bagunçado. Mas o mundo jaz no maligno. O mundo está perdido, queridos, e a Bíblia diz: jovens, não ameis o mundo, e nem as coisas do mundo, e nem as suas concupiscências. Então essa proposta, ela é muito sutil. Poxa, pastora, mas nós somos jovens, uma transadinha, afinal de contas o meu corpo pede isso, tá tudo bem, tá tudo beleza, eu vou casar mesmo com ele, com ela, uma transadinha. Pastora, sabe o que é? A gente gosta de um barzinho, um copo de cerveja. A Bíblia diz: não vos embriagueis. Sabe, queridos, são sutilezas do inferno, mas eu quero te dizer que isso não combina com você. Posso ouvir amém? Existem coisas que não combinam com a proposta que Deus já estabeleceu para mim e para você. Existem coisas aí fora que não tem nada a ver. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não somos desse mundo, queridos. Nós estamos aqui para cumprir um propósito de testemunharmos da glória de Deus. O sistema dos homens aí sem Deus, eles não combinam com o nosso. Deus não quer que a gente tenha essa roupa religiosa. Isso só nos afasta de Deus. Deus não se impressiona com as tuas canções. Deus não se impressiona com o teu levantar de mãos. Deus não se impressiona com a tua oferta. Deus não se impressiona com a tua cara de crente, com a tua roupa de crente, nada disso. O que Deus se impressiona é com o teu coração. Um coração que deseja servi-lo de verdade. Totalmente, integralmente, voluntariamente, apaixonadamente, sem divisões, sem máscara, sem fantasias, de fato e de verdade. Tiago, capítulo 4, versículo 4, eu comparo esse versículo, eu digo que Tiago, ele teve uma ira santa aqui, uma ira profética, se eu posso dizer assim. Ele está falando aqui nesse texto para crentes, irmãos, para crentes que conheciam a palavra de Deus. E aí ele diz assim: ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou nada feito. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou nada feito. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para eu ser amigo de Deus e amigo do mundo, irmãos.
Ou eu sou de um ou eu sou de outro. Quantos me entendem nessa noite? Vocês estão tão caladinhos. Nós temos que ser radicais, queridos, porque Deus é um Deus radical. Ou você acha que o fato dele ter dado o único filho dele não foi radicalismo? Sim ou não? Que amor radical. Você é capaz de largar tudo, as coisas do mundo, por causa de um amor radical? Muitas pessoas, quando elas estão apaixonadas, elas são capazes de fazer qualquer coisa. Eu já disse aqui para você, mas vou falar. Olha, quando eu tinha meus 16 anos... Olha só o que eu fiz, que doidice. Marcelo já sabe disso, né? Eu já fui apaixonada também. Eu tinha um amor platônico. Eu mandava uma cartinha, estudava no Ideal. E eu gostava de um rapaz que morava num prédio lá próximo do Ideal. E aí, tinha sempre um táxi que vinha me buscar de manhã cedo. O papai contratou para me levar para... Eu fazia o 2º ano do 2º grau. E aí eu pedi nesse dia que o taxista viesse um pouco mais cedo. Ele disse, menina, estás aprontando o quê? Eu disse, não, eu preciso ir mais cedo. Eu comprei uma lata de spray. Olha só o que eu fiz, gente. Vocês não acreditam. 6 horas da manhã, eu pichando a rua da pessoa. Marcos, eu te curto. Ai, coisa de adolescente, né? Sabe por quê, queridos? Porque quando você ama, você corre risco. Você faz loucuras. Não é? Quando você está apaixonado, nada te impede de fazer as coisas, sim ou não? Sabe, e por que não desenvolver um amor radical pelo Senhor? Sabe, um amor que você é capaz de correr riscos aí fora, dizer, ixi, ele é caretão, ela é caretona. Pessoas falam logo assim, porque, não, eu não vou beijar no casamento. Eu não posso até o dia do meu casamento. E as pessoas começam a criticar você. Sabe, queridos, eu quero te dizer que não importa o que as pessoas falem. Se você tem um amor radical por Deus, vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu quero te dizer, jovem, que se você for radical, Deus é radical e Ele há de te honrar. Ele há de te abençoar. Então não importa os comentários aí fora. Não importa o que vão pensar de mim, eu gosto daquela música. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Segunda, vocês entenderam aí o que Satanás quer? A primeira proposta. Qual é a primeira proposta? Seja um religioso. Claro, irmãos, que ele não vem para você e diz assim, olha, seja um religioso. Mas ele vem te lançando propostas, ele vem te fazendo ser seduzido pelas coisas daí do mundo. E ele não se importa de você vir para a igreja, mas que você também se envolva aí fora. Foi exatamente isso que Faraó falou para Moisés. Moisés, tudo bem, Moisés. Vou deixar vocês adorarem sim, mas aqui nessa terra. E a segunda proposta, queridos, aqui está no versículo 28. Diz assim: então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, olha a proposta dele, saindo não vades muito longe, orai também por mim. Que tal? Tudo bem, pode ser crente, mas não seja radical, seja mediano. Segunda proposta que Satanás tenta lançar para a nossa vida, seja mediano. Você sabe o que é mediano? É medíocre. Mediocridade não conquista nada. Alguém que é mediano é alguém medíocre. Aquele que não é quente e nem é frio, ele é médio. Você já reparou que você vai no meio de bandidos, por exemplo, você vai saber quem é o chefe. Sabe quem é? Aquele que é o modelo da maldade. As pessoas estão atrás de modelos e não de pessoas medíocres. As pessoas estão atrás de ver pessoas que são referências. Pessoas que sabem se posicionar. E ele diz aqui, tudo bem, podem ir, mas não vão muito longe. Para com essa ideia de ser esse crente radical. Não tem mais tempo para isso não. Leve a vida cristã light. Leve a vida cristã light. Sabe quantas vezes essa vozinha de sedução, ela vem até nós e diz, tudo bem, seja crente, fuja do pecado. Não precisa você ser tão intenso. Não precisa você ser tão apaixonado. Não precisa você ser tão fanático.
E tem gente que acha que é possível servir a Deus sem ser fanático, irmãos. Quero te dar uma notícia nessa noite. Não é possível servir a Deus sem ser fanático. Porque quando a gente está com a vida de Deus, a gente fala de Deus, a gente respira Deus, a gente olha Deus, a gente quer Deus. A Bíblia diz: quer comais ou bebais ou faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo, irmãos, tudo que fazemos é para o Senhor. Então não dá para viver uma vida cristã sem ser fanático, irmãos. Não dá. Essa negociação de ser mediano não combina. Porque a Bíblia diz: quer comais ou bebais. Imagina só, eu estou comendo pizza, eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu estou malhando, eu estou fazendo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para exaltar o nome do Senhor. Tudo é para agradar o Senhor. Tudo é para trazer alegria ao coração de Deus. Eu posso ouvir amém nessa noite? Aleluia. Aleluia. Querido, quando nós aceitamos essa proposta do inferno, de Satanás com a nossa vida, nós ficamos muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem é uma vida de abundância. Não é uma vida mediana, não é uma vida qualquer, não é uma vida de frieza, não é uma vida que eu experimento hoje e amanhã não. Não é uma vida que eu estou bem hoje e amanhã eu estou triste. Hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. Quem vive para Deus não vive direcionado, governado pela alma, vive governado pelo Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito prescruta todas as coisas. Tudo vem dele, queridos, tudo é para ele. Esse negócio de ser um crente no meio do caminho não dá, irmãos. Não dá. Sabe? Tem gente que está andando na vida cristã como se estivesse com freio de mão. Alguém já dirigiu aqui com freio de mão puxado? Quem já teve essa experiência? Gente, é horrível, sim ou não? É uma sensação que você tem que o carro está pesado, que ele não anda muito, que parece que alguma coisa está errada. Tem crente que está na vida cristã com freio de mão puxado. Diga para o teu irmão: solta o freio, irmão, solta o freio de mão. Decida hoje ser uma expressão da glória de Deus, queridos. Decida hoje ser esse crente intenso, fanático mesmo. Que no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, eles possam dizer assim: Eres, ele é um crentão mesmo. Ela é uma crentona mesmo. Porque ser crente, como muitos estão sendo, é vergonhoso. É muito vergonhoso. Diga assim para Faraó: eu mergulhei de cabeça, Satanás. Eu mergulhei e foi de cabeça. Não tem mais volta. Não tem mais jeito para mim. Ou eu sou quente ou eu sou frio. Qual que você prefere ser, querido? Gente, estão quietinhos, mas estão ouvindo, né? Terceira proposta que Satanás faz e que Faraó fez aqui. Está aí no versículo, está no capítulo 10, Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10. E Faraó não deixava esse povo em paz. É por isso, queridos, que às vezes é tão difícil a gente ganhar alguém para Jesus. Sim ou não? Porque Satanás tenta prender de todas as formas. E às vezes é preciso se levantar alguém como Moisés, cheio de Deus, para que não desista, para que interceda, para que ore, para que seja perseverante. Porque Moisés foi ou não foi perseverante? Gente, tanta praga, tanta desgraça, e Faraó não queria deixar ir. Não é não? Queria prender o povo de qualquer maneira. E é assim que ele faz. Porque Deus tem, eu quero que você entenda nessa noite, está muito claro para mim, não sei se está claro para você, querido. Mas, sabe, Deus tem uma vida tão boa, tão intensa, tão feliz para mim e para você. E por que às vezes você não está experimentando o melhor de Deus? É porque você está, sabe, aceitando algumas propostas dessas, algumas sutilezas dessas. Eu digo sutilezas porque são coisas sutis, que elas vêm sem dizer que estão vindo. Quando vê, você já está completamente envolvido. Você está completamente frio, você já está completamente envolvido com as coisas lá de fora, com as coisas dessa vida. E aí, terceira proposta
capítulo 10, Êxodo capítulo 10, versículo 8 a 11, diz assim: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Olha só o que Faraó perguntou. Quem é que vai? Respondeu Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, filhas, com todos os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir com tudo, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças vede, pois tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente os homens e servir ao Senhor, por isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Olha a terceira proposta de Faraó. Para que vai todo mundo? Deixa aqui as crianças, deixa os vossos gados, deixa as vossas mulheres, ide só os homens. Sabe qual é a outra proposta dele? Tudo bem, você é crente? Legal, mas seja egoísta. Não compartilhe com ninguém. Não leve sua família para aceitar Jesus também. Não leve os seus amigos. Deixa, vá sozinho. Você quer essa vida para você? Tudo legal. Mas deixa os que estão aí ficarem aí. Você percebe como é sutil? Quantos já haviam lido esse texto e não perceberam isso? Nem eu, queridos. Muitas vezes a gente lê a palavra e não percebe. E tem hora que o Senhor abre os nossos olhos para que percebamos como Satanás age. E aí ele diz: deixe a sua família, deixe os seus amigos para trás, pague o preço só por você. Você não quer ir? Então vão só os homens. Diga a Faraó assim: Faraó, eu não vou deixá-los. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Brade isso, queridos. Ore pela sua família. Quantos aqui tem pelo menos um membro da família que ainda não conhece a Jesus? Levante a mão. Quase todo mundo. E hoje a gente vai orar pelos seus. Hoje a gente vai orar. Sabe por quê, queridos? Você tem que ser como Moisés, indesistível. Tem que ser indesistível. Não pode parar de orar. Tem uma música que diz: não parar de orar, não parar de adorar, não pare de lutar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque sabe quem é que está prendendo os seus? É Satanás. Ele está prendendo os seus. E ele não quer que eles experimentem a mesma coisa que você experimenta. Ele não quer que eles experimentem a abundância de vida que Deus tem. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Porque, querido, se a gente for analisar, quem é que não vai querer servir a Deus? Sim ou não? Olha, quando você se converte, você fica alguém melhor. Você para de beber e dá trabalho. Você para de fumar e não vai dar problema no teu pulmão, vai morrer com doença. Sim ou não? Vamos dizer que tudo isso que a gente prega, que a gente vive, que seja mentira. Vamos dizer que não existe esse negócio de céu e inferno. Vamos dizer que não existe. O que você vai perder em ser alguém melhor? Sim ou não? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente fica ou não fica melhor, irmãos? Fica. E o mundo sabe disso. Eu me lembro de uma música antiga, que ela fez muito sucesso, que dizia: eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus, hoje sou feliz. Quem lembra dessa música? Porque o mundo sabe que Jesus liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, muda, transforma, dá uma vida em abundância. E se eu fosse você, eu dava um aplauso ao Senhor. Aleluia! Obrigada, Jesus! Ah, queridos, como é bom servir a Deus, sim ou não? Que privilégio é servir ao Senhor. Esse Deus tão bom. Tenho vivido tanto a bondade de Deus. Deus é bom.
O fato da gente estar vivo é a bondade de Deus. O fato da gente ter o que comer, o que vestir, é a bondade de Deus. Eu não sei se você se emociona, mas eu sou igual aquela adolescente que eu era apaixonada, sabe? E quando eu me lembro disso, eu digo, Senhor, muito obrigada. Sabe, que nunca falte isso no teu coração. Esse reconhecimento de que tudo vem dele. Às vezes, lá em casa, a gente está comendo alguma coisa e a minha filha diz assim, ai mãe, tão bom isso. Eu disse, filha, foi o Senhor que nos deu. Sabe, queridos, que a gente nunca perca essa sensação de que é o Senhor que está nos dando, é Ele. Tudo vem dEle. Que você nunca perca essa intensidade. Sabe quando você está apaixonado e a pessoa pisca, você, ai, foi para mim. A pessoa dá um espirro e você, ai, foi para mim. Porque quando a gente está apaixonado, a gente vê coisa onde não tem. A gente cria coisa onde não tem, não é? É desse jeito. Porque a gente está apaixonado. E que você, sabe, nunca perca essa paixão pelo Senhor. Diga, Senhor, obrigada. Sabe, que você sinta assim na sua alma. Dizer, Senhor, olha, sabe essa roupa, Deus, foi o Senhor. Sabe o que você está comendo, foi o Senhor. Tudo é dele, tudo vem dele. Tudo vem dele. Olha que Deus lindo e apaixonante. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Irmãos, por que Deus fez questão de registrar isso na Bíblia? Que loucura! Não é verdade? Eu paro para pensar às vezes alguns versículos e digo, meu Deus, isso está na Bíblia. Não cai nenhum fio da nossa cabeça sem que Deus permita. Sabe, é para você ficar apaixonado. É por isso que está aí. Porque um Deus apaixonado, que não cai um fio da sua cabeça sem que Ele permita, que paixão, loucura é essa, meu irmão? É ou não é? Isso aí é um amor avassalador. Que foi capaz de dar o seu único filho. Irmãos, eu tenho duas, eu não seria capaz de dar nenhuma, nem a metade, nem a mão de uma. Não seria. Que loucura, irmãos. E às vezes a gente perde o melhor de Deus, porque a gente quer viver nos nossos caprichos. A gente quer viver da nossa forma. Olha, eu duvido, eu quero desafiar você, eu duvido, mas eu duvido mesmo, que se você for fiel a Deus, Ele será com você. Eu duvido, mas eu duvido mesmo. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Sabe o que a Bíblia diz também? Que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe o que a Bíblia diz? Que enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando para realizar o sonho do teu coração. Gente, que Deus é esse? Não dorme o guarda de Israel. Não dorme. Ele não, a Bíblia diz, não tosquenejará. Ou seja, não piscará. Não cochilará e nem dormirá o guarda de Israel. Imagina, ele nem pisca, ele nem fica. Sabe quando a gente está com sono? Que a gente dá aquela piscada assim? Tem alguém assim aqui? Dá uma cutucada aí, irmão, acorda. Pois ele, nem isso ele faz, irmãos. Porque ele está te guardando. Ele está te protegendo, Ele está olhando, sabe? Para você e dizendo assim, meu filho é cabeçudo, ou cabeça dura. Ô cabeça dura, eu já disse para ele fazer isso, mas ele está teimando, por isso que ele se dá mal. Mas se você for fiel, Ele é fiel. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É que a gente conhece a palavra, sabe que isso diz na palavra, mas não vive o que diz na palavra. Receba. A palavra de Deus, ela não é para ser lida tão somente, ela é para ser encarnada, ela é para ser vivida. Você tem que ser uma Bíblia ambulante. Aqui a gente cantou hoje, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por isso que quando eu canto na intensidade, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Eu estou dando comandos para minha alma. Alma, entende isso de uma vez por todas. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Então não cante de qualquer jeito. Ei, você vai bradar a palavra. Quando você está cantando, você está dando comandos para a sua alma. Você está vendo a alma. Você depende da palavra. Sabe como?
Sabe, eu vou te dizer o quanto você está cheio de Deus. O quanto você estiver cheio da palavra. Porque a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Com a palavra eu não vou errar, irmãos. Com a palavra eu vou estar firme. Sendo conduzido em passos fortes, firmes, para a presença do Senhor. Você tem que amar. Pega a sua palavra aí, pega a sua Bíblia aí, irmãos. Dá um beijo nela. Isso aqui é lindo, irmãos. Isso aqui é a boca de Deus para nós. Você quer ouvir a voz de Deus? Ah, pastora, Deus não fala comigo. Vai ler a palavra, irmão. Está aqui, ó. Está aqui. Quer ouvir a voz de Deus? Está aqui, ó. Voz de Deus. Você nunca vai poder dizer, Deus nunca falou comigo. Porque aqui é a boca de Deus. Glória a Deus, irmão Raimundo. Glória a Deus. E sabe, queridos, nós estivemos esse final de semana, meu esposo esteve ministrando num congresso em Castanhal. Que igreja avivada. A gente lhe falava uma coisa e glória a Deus. Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de dizer aleluia, glória a Deus, amém, eu recebo, é verdade, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você diz isso, você está dizendo, é verdade, Senhor, eu creio, eu tomo posse para a minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia. Gente, eu sou muito apaixonada por esse Deus, glória, glória, glória. Então, queridos, alguns jovens eles estão perdendo a oportunidade de serem canais de Deus dentro da sua casa. Como é o seu comportamento dentro de casa? Tem jovens que fazem da igreja a sua fuga. Cuidado. Igreja não é para você se refugiar. É para você adorar. É para você colocar a brasa no braseiro. Seja uma referência dentro da sua casa. Porque o lugar mais difícil, irmãos, de ser referência é dentro de casa. É muito fácil servir a Deus fora. E dentro de casa? Como é a tua linguagem? Como é o teu comportamento? O que é que você faz dentro de casa? Quais são as tuas respostinhas? Será que você é uma referência? Será que teu pai e tua mãe podem dizer, minha filha é uma mulher de Deus? Meu filho é um homem de Deus? Ou pelo menos eles podem dizer assim, possam dizer assim, ele está se tornando um homem de Deus, se tornando uma mulher de Deus, ele está crescendo, ela está crescendo. Qual é o relatório que a sua família tem de você, os teus primos, os teus vizinhos, os teus amigos? Me lembro de uma história de um pai, de uma mãe, que estava ao lado de um filho, e o outro filho estava sendo enterrado, e a mãe desesperada, chorando, e o pastor da igreja falando do defunto lá, do jovem, né, filho da senhora. E aí ele começou a dizer, queridos, que perda lamentável, esse jovem, uma referência, um homem de Deus, um filho abençoado, um homem muito disposto, muito manso, exalava o perfume de Cristo. A mãe começou a olhar para o irmão, disse assim, meu filho, vai lá ver se é teu irmão mesmo, porque esse aí não é teu irmão não. Infelizmente, existem pessoas que dão testemunho dentro da igreja, mas dentro de casa são uma vergonha. Como é que você pode dizer, ei Faraó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei Faraó, não vai ficar ninguém. Todos irão, porque eu vou ser um Moisés dentro da minha casa. Eu vou ser um libertador dentro da minha casa. Eu vou pagar o preço dentro da minha casa. Eu vou perseverar dentro da minha casa. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Querido jovem, queridos que estão aqui, se você descumpre o seu papel na sua família, você está desqualificado para o ministério. Posso ouvir amém? Porque dentro de casa é o teu maior ministério. É dentro de casa. É onde você precisa exalar mais.
É onde você precisa se controlar mais. É onde você mais será trabalhado. A lixa de Deus é na tua casa. Como é que você reage? O salmista certa vez disse: prova-me, Deus, e serei aprovado. Será que quando você passa pela prova dentro da sua casa, você fica calado? Ira. Te amolda, ira. Será que você é uma inspiração para os seus pais? Será que seus pais podem dizer assim: nossa, como meu filho é precioso, como a minha filha é preciosa. Eu ainda não servi a Jesus, mas eu vi tanta mudança na vida dele, na vida dela, que eu quero esse Jesus para mim também. Inspire a sua família, os seus amigos. Será que os seus amigos de camaradagem, quando estão em apuros, desesperados, eles procuram você? Me ajuda, fulano. Preciso de uma oração, porque eu sei que tu tem fé. Eu sei que tu oras e o teu Deus te ouve. Não é desse jeito, Sumélia? Será que você é uma inspiração para a vida das pessoas? Porque, queridos, antes da gente querer ser parecido com Jesus, a gente tem que ter boas referências aqui na terra. Dizer: eu quero ser parecido com fulana, com ciclano. Porque ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Sejamos essa referência, queridos. Sejamos isso. Quarto e último. Porque a hora não está passando hoje. Obrigada, Jesus. Quarta proposta. Êxodo 10, capítulo 20, versículo 24. Êxodo 10, versículo 24, diz assim: então Faraó, olha só, já estava na 9ª praga, irmãos. Olha só, toda vez Faraó não deixava o povo ir para sacrificar, para adorar a Deus. E aí ele dizia que ia, ele fazia as propostas, e aí chegou na 9ª praga. E aí, lá, vamos ler a partir do versículo 22, diz assim: estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó já no desespero, olha só, chamou a Moisés e lhes disse: ide, servir ao Senhor, fique somente, olha só, os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também conosco. Tudo bem, pode tudo, menos os vossos rebanhos. Eita Deus. Sabe qual é a quarta proposta de Satanás para nós? Tudo bem, sirva a Deus, faça o que você quiser, leve sua família, mas seja materialista. As coisas são mais importantes do que as pessoas. Seja materialista. Olha só, pode ir tudo, mas os teus bens ficam. Você já reparou que é tão difícil de falar sobre esse assunto na igreja? Sim ou não? Sim. Você pode pregar sobre tudo, mas falou em dinheiro, lá vem teologia da prosperidade. Lá vem o pastor querer pedir dinheiro. É ou não é? Sim ou não, irmãos? A gente vai falar de Jesus aí fora. Vem cá. Tu dá o teu dízimo, pastor, é? Não é assim que falam? E Satanás disse: pode tudo. O Faraó disse: pode tudo, mas os teus bens ficam. Queridos, ouça a revelação aqui. Parece que você pode pregar tudo, mas pregou sobre dinheiro é incômodo. Parece que é uma área difícil de entregar. Porque é uma área que você fica desconfiado. Porque é uma área que te deixa não ir muito longe. Sabe o que a Bíblia diz? A alma generosa prosperará. Satanás não quer que você tenha um coração generoso. Queridos, Satanás quer que você seja um bom crente, mas que deixe o seu dinheiro e as coisas fora disso. Esse é o alvo dele.
Porque Satanás sabe que se ele te segurar pelas finanças, ele vai segurar o teu coração. Porque a Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Dinheiro, queridos, é um assunto altamente espiritual. Posso ouvir amém? Jesus, você sabia que Jesus falou sobre dinheiro mais do que tudo na Bíblia? Isso não é heresia não, irmãos. Pode ler os evangelhos, pode ler a vida de Jesus. Vira e mexe, Jesus estava falando de dinheiro, não abertamente. E aí você olha ali, Jesus falava, observava o comportamento das pessoas, as palavras dele sempre giravam em torno disso. Jesus não tinha medo de ser confundido como um aproveitador, charlatão, não. Jesus tratava disso, queridos, porque ele sabia que era onde estava preso o coração da maioria das pessoas. E é por isso que Jesus falava sobre isso. E aí a Carla leu hoje um texto que eu vou usar aqui. Imagina, irmão, Jesus na frente. Pode vir entregar seu dízimo, oferta? Deixa eu olhar aqui. Jesus, a Bíblia diz que o cenário era exatamente esse. Jesus estava na frente do gasofilaço. Vocês já leram isso? Quem já leu? Na frente do gasofilaço, vendo os irmãos entregar os seus dízimos, suas ofertas. E aí ele estava olhando, e estava dizendo, esse aí deu resto. Claro que ele não falava, né, meus irmãos? Mas a Bíblia subentende isso. Esse aí deu o que lhe sobrava. Essa aí deu tudo o que ela tinha. E aí ele faz o comentário da viúva, que deu mais do que todo mundo. Agora você imagina um pastor fazendo isso, meu irmão. Que escândalo! O maior escândalo da face da terra. Não é não? O maior escândalo. Que é pastor. Como é que fala aquela palavra, meu Deus? Avarento. Não é não? E aí Jesus, ele ficava olhando. Quer ver um outro episódio, irmãos? Jesus chega com um jovem rico e diz assim, pegou na ferida dele. Quer me seguir? Guarda os meus mandamentos. Ele disse, Senhor, eu já guardo todos os teus mandamentos. Se fosse mentira, irmãos, Jesus teria dito na hora, não, você não guarda todos os mandamentos. Mas Jesus sabia que ele guardava todos os mandamentos. E ele disse, tudo bem, você guarda? Pega toda a tua riqueza, todo o teu dinheiro, vai, vende e dá aos pobres. E segue-me. O jovem rico olhou para as suas riquezas, se entristeceu, diz a Bíblia, e saiu andando, triste. Jesus poderia ter corrido lá atrás dele. Não, peraí. Dá pelo menos os 10% de tudo que você tem. Mas não, porque Jesus sabia que estava preso o coração dele nos bens que ele tinha. Sabe o que Satanás quer? Te prender naquilo que você tem. Falei no início que tudo que nós temos, a Bíblia diz que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Tudo que você tem é Deus que te dá. Posso ouvir amém, queridos? Então não deixe essa área que é um assunto espiritual. Não deixe o seu coração entrar e ficar com usura, com ganância. Não. É do Senhor, pertence a Ele. O coração, queridos, da maioria das pessoas que tem, está preso a isso. E também daqueles que não têm. Porque dizem assim, como é que eu vou tirar o meu dízimo? Não vai nem me sobra direito. Como é que eu posso fazer isso? E aí começa a inventar teorias pessoais. Espera aí, eu posso dar quanto eu quiser, dízimo. Olha, isso aí é do Velho Testamento. O Novo Testamento é diferente. Queridos, isso é um mandamento. E quem obedecer, comerá dos seus frutos. A Bíblia, ela não é para ser questionada, ela é para ser vivida. Posso ouvir amém? Ela é para ser vivida. Ou você é radical e fala como Moisés. Olha o que Moisés disse aqui. Versículo 25, 26. Respondeu Moisés. Olha Moisés respondendo. Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos
rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. Ei, Satanás, nada. Tudo que eu tenho é do Senhor. Tiago disse que por causa do amor ao dinheiro, muitos se desviaram e transpassaram com muitas dores. Ou você coloca tudo à disposição de Deus para ser santificado, irmãos. Ou você prende essa área na tua vida. E aí você não experimentará o melhor de Deus. Então não é possível ser crente e o seu dinheiro não. Pega a sua carteira aí, irmãos. Tô brincando. Pega a sua carteira assim, bota a mão na tua carteira. Vê aí quanto dinheiro tu tem. Pastor, eu não tenho nada. Aqui eu tô... Olha para ele. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Teu dinheiro é crente? Não vou pedir não. Tá? Só quero saber se ele é crente. Como, pastora? Como é que o meu dinheiro pode ser crente? Que negócio é esse? Sabe o que eu quero dizer, se ele é crente ou não? Como é que ele é ganho? Com verdade, com honestidade ou não? Segundo os padrões do céu ou segundo os padrões do Egito? Ele é crente ou não, teu dinheiro? Ele é ganho com mentiras e sonegações? Ou com verdade e fidelidade? Porque se nós deixarmos, queridos, as nossas fontes, das nossas finanças corrompidas, Faraó vai reinar sobre nós. Tudo o que Faraó quer, tudo o que o inferno quer, é encontrar algo na nossa vida para nos prender. Consegue entender, querido? Posso ouvir amém? A tua fonte é o Senhor e não o dinheiro. É o pão nosso de cada dia, não é mamão nosso de cada dia. Trabalhe como crente. Faça o seu dinheiro ser crente. Sabe como? Trazendo ao altar. Todas as vezes, todo mês, que você vem ao altar, entrega os teus dízimos, tuas ofertas, tuas primícias, você está dizendo: Senhor, eu não dependo de homens, eu não dependo do meu trabalho, eu reconheço nessa noite que a minha dependência vem do Senhor, e porque vem do Senhor, eu não te dou o resto, eu separo primeiro o do Senhor. Amém, queridos? Satanás quer de alguma forma nos prender na vida. E esse é um assunto altamente espiritual. E para quem quiser conhecer mais um pouco, sábado que vem, pastor Marcelo vai estar dando um seminário sobre finanças. Seminário, o nome do seminário é Além das Contas. Prosperidade à luz da Bíblia. Não é prosperidade dinheiro, irmãos. É prosperidade. Você sabe o que é prosperidade? Não é dinheiro. É você não ter falta de nada. Isso é prosperidade. Amém? Então você vai entender à luz da Bíblia. Será um seminário revolucionador na sua vida. Não perca, traga um convidado. Será tremendo, irmãos. Então todas as vezes que você vem ao altar, você está renovando a sua aliança com Deus e dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor. Eu não dependo da economia, eu não dependo de mamon. Eu dependo do Senhor. E porque eu dependo do Senhor, eu tiro primeiro o teu, Deus. Faça isso, queridos. Resista às propostas do diabo.